Tudo que será contado agora são fatos reais, nada foi inventado, apenas contado da maneira como realmente aconteceu. Muitos casos ocorreram na infância. Por um certo tempo, sem mais nem menos, pararam de acontecer. Agradeci, afinal, por mais que muitas vezes não havia medo, eram coisas que não queria que ocorressem. Afinal, nem sempre obter respostas antes dos acontecidos são agradáveis, principalmente em casos de perdas. O sofrimento já será grande, não havendo necessidade nenhuma de antecipar essa dor. Mas vamos chegar à adolescência, em torno dos 14 anos. As lembranças daquela noite são até hoje, além de frescas na mente, muito intrigantes. Afinal de contas, posso dizer que pelo menos nesse momento foi a única vez onde possuí um contato físico com o sobrenatural. Era um final de noite, final para um adolescente de 14 anos e seu irmão de 16. Aproximadamente 23 horas era o final da noite. Estávamos em nosso quarto jogando videogame. Nessa época, passávamos horas jogando. Muitas vezes, virávamos a madrugada de sexta para sábado jogando, comendo besteira, falando de garotas, futebol e outras coisas de adolescentes. Sempre fomos muito próximos e, devido a pouca diferença de idade, crescemos com as mesmas amizades. Inicialmente, possuímos a mesma crença, que com o passar dos anos foram mudando. Eu mantive a minha crença no sobrenatural, espiritismo, etc. Ele migrou a sua fé, mas isso jamais impediu a nossa proximidade e amizade. Por volta das 23 horas, meu irmão me disse que estava com sono e queria dormir, tomar banho e dormir. Como eu já havia tomado, falei para ele ir tomar e que quando eu terminasse, eu desligaria o nosso Nintendo 64 e também iria para a cama. Nessa época, devido a algumas reformas, em nosso quarto havia apenas uma rack com o nosso videogame e uma espetacular TV de 14 polegadas da CC. Um resto de guarda-roupas e 2 cadeiras que colocávamos para jogarmos. Dormíamos em 5 pessoas no quarto da minha mãe. Ela, meu pai, meu irmão mais novo estavam na cama de casal e ao lado haviam 2 camas de solteiro, para cada um. Mas ficavam bem encostadas, pois o quarto era pequeno, em torno de 3 metros por 3 metros, assim como o nosso quarto também. Pois bem, meu irmão foi ao banheiro e, como a maioria dos adolescentes dessa época, normalmente os banhos eram meio demorados. A porta do banheiro se fechou e fiquei sozinho no quarto. Até aí, nada demais, nada que nunca tivesse feito. Continuei jogando FIFA 98. O jogo estava acirrado, afinal, era uma semifinal de Copa do Mundo. Era a coisa mais importante para aquele adolescente até aquele momento. Levantar a taça de campeão e provocar o irmão que havia sido desclassificado, quando já no segundo tempo daquela que até então era o evento mais importante do mundo, senti uma leve puxada na minha camiseta, bem próximo ao ombro direito. Naturalmente, creio que essa é a primeira coisa que a maioria dos seres humanos fazem: olhar para a janela que ficava bem atrás. Bem atrás não, aproximadamente uns 2 metros de onde eu estava. Depois, com mais calma, essa não seria a atitude mais racional. Afinal, não teria como alguém me puxar da janela. Mas foi isso que eu fiz. Na sequência, pausei o que era o fato mais importante do mundo e comecei a encostar e desencostar do encosto da cadeira para ver se de repente, quem sabe, havia algo na cadeira que fizesse com que a minha camiseta enroscasse.
coisa mais importante do mundo do adolescente deixou de ser a semifinal da Copa do Mundo, e sim que houvesse alguma coisa, nem que fosse uma lasca de madeira, um prego, qualquer coisa que pudesse enroscar a camiseta, ou até que, quem sabe, rasgasse, nesse vai e vem, no encosto da cadeira. Mas para minha decepção, nada segurou. O encosto estava liso, não havia chance nenhuma daquilo acontecer. Mas pelo menos até então, a semifinal voltou a ser a coisa mais importante do mundo. Afinal, eu poderia ter enroscado, não sei como, mas poderia sim acontecer. Recomeça o jogo, assim a Suécia volta a ser o centro das atenções, mas nada por muito tempo. Afinal de contas, o jogo, a grande final, vai acontecer, ou pelo menos ia acontecer. Até que um novo puxão aconteceu. Sim, não mais um simples puxão, e um grande puxou. Isso foi o que realmente aconteceu. Chegou até a entortar o meu ombro para trás. Porém, não foi um medo que me tomou, mas um intrigante: que merda é essa? Não há estudos espirituais onde mencionam que quando há uma entidade ruim próxima a nós, sentimos um certo calafrio, que já tive, mas não foi nesse caso. Mas mesmo assim, a Suécia teria que se contentar em fazer essa final um pouco mais tarde. Mais tarde não, num outro dia, porque ali a noite estava se finalizando. E nem era mais tão importante assim aquela Copa do Mundo. Levantei da cadeira calmamente, sem desespero, mas meio que se sentindo flutuar. Alguma coisa estava acontecendo, uma coisa bem estranha. Fui até a porta do banheiro, onde meu irmão tomava o seu banho, bati na porta e pedi para que ele abrisse, que eu queria lhe falar algo. Mais do que prontamente recebi um não, já esperava por isso. Bati novamente e falei que o negócio era sério, que era melhor ele abrir. Novamente, outro não. Eu precisava falar para alguém o que estava acontecendo. Então, que fosse por mal, comecei a dar tantos chutes na porta que, se ela não abrisse, certamente romperia, ou pelo menos quebraria a fechadura. Foi quando ele abriu a porta e todos da minha casa se levantaram. Lembro até hoje da cara da minha mãe, branca feito cera, pálida. O que foi? Você tá louco? O que aconteceu? Foi quando eu disse que alguém havia me puxado 2 vezes na minha camiseta. Como já era de se esperar, todos se entreolharam e disseram que era coisa da minha cabeça. Meu irmão ainda falou que ele estava no quarto comigo há 5 minutos atrás e que provavelmente era sono. E eu estava viajando nas ideias. Eu até gostei. Afinal, ficar sem dormir pode sim fazer com que as pessoas tenham certas alucinações. Fomos todos para a cama. Minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo. Todos se deitaram. Eu e meu irmão, cada um em sua cama. E aí que a noite ainda não havia acabado. Ao deitar e virar de lado, senti uma presença atrás de mim. Não maligna, apenas uma presença. Foi então que senti que alguém havia se sentado na minha cama, bem atrás de mim. Logicamente, nem pensei em me virar para comprovar o que eu estava sentindo. Foi quando o terceiro puxão aconteceu. Lembro-me de ter sentado na cama e falado: cacete, me puxaram de novo. Todos levantaram novamente e, com um pouco mais de preocupação em seus rostos, meu irmão disse que ligaria a TV e que ficaria acordado ao meu lado. Concordei prontamente. Ele ligou e se deitou em sua cama. Me lembro que sentei e disse que ele teria que ficar sentado na cama até eu dormir, pois daquele jeito ele dormiria primeiro que eu e eu ia ficar sozinho. Ele aceitou sorrindo, em tom de deboche, é claro. Afinal de contas, poderia ter assunto para compartilhar com os nossos amigos durante o final de semana.
No dia seguinte, minha mãe nos acordou com uma cara mais branca do que no dia anterior. E lembro que antes de dar a notícia, ela me perguntou qual era o horário que aquilo estava acontecendo. E eu disse que era por volta das 23 horas. Foi quando ela me disse, com um rosto meio que sem expressão: o tio João morreu ontem, às 23h30. Tio João, ele era um tio-avô, irmão da minha falecida avó. Não sei se há alguma coisa ligada, mas que foi muita coincidência, isso foi. Afinal de contas, eu não acredito em coincidência. Já se passaram quase 30 anos do ocorrido, e eu me lembro até hoje, perfeitamente, como tudo aconteceu. Não foi coisa da minha cabeça. Foram 3 puxões, uma presença encostada na minha cama. Eu senti até o colchão afundando naquele momento. Não foi coincidência, não foi coisa da minha cabeça. Realmente foi o primeiro contato sobrenatural.